Povo de Deus, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos ao vivo aqui nessa noite para a transmissão de um culto de ensino poderoso para abençoar a sua vida. Sou o pastor Carlos Alencar e ao meu lado está o nosso amado pastor Alexandre Medeiros, e hoje é culto de ensino da palavra de Deus. Então eu quero convidar você para você compartilhar essa live, marcar os teus amigos aí, para você aprender a palavra de Deus hoje, que está, garanto para você, imperdível. O ensinamento que hoje nos será transmitido aqui, tenho certeza que será de grande valia para você, para o seu coração, para a edificação. Você que está entrando aí, seja muito bem-vindo. Convida os amigos, convida a família agora, coloca aí no celular, coloca na Smart TV e vamos assistir ao culto de ensino que Deus tem muito a falar conosco nesta noite, tá bom? Irmãos, dá um ok para nós aí, se o áudio estiver tudo bem para você, se estiver bem audível a nossa fala para você aí, dá só um ok para nós, por gentileza, para que possamos aí fazer uma transmissão boa e audível para vocês que estão aí conosco, tá bom? Sejam bem-vindos todos os irmãos, que Deus possa abençoar o seu lar, a sua família, também nesta noite de sexta-feira. E quero aqui já pedir aos irmãos para já escrevendo aqui embaixo nos comentários o teu pedido de oração, aquilo que você quer que nós juntos iremos aqui clamar ao Senhor, e eu tenho certeza que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Não é isso aí, pastor Alexandre? É isso aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite a todos vocês que estão conectados conosco nesta noite, neste culto de ensinamento da palavra de Deus. Vai compartilhando esta live, vai aí chamando os amigos, marcando, dizendo: olha, hoje tem um ensinamento da palavra de Deus poderoso para o nosso coração nesta noite. Eu convido vocês a ficar ligado aqui conosco, porque nós temos hoje algo da parte de Deus, um ensinamento muito prático, principalmente para os dias atuais a qual nós estamos vivendo. Então vem com a gente, vai marcando os amigos, vai aí chamando os amigos, para juntos nós nos desfrutarmos, degustar desta palavra maravilhosa, a qual nós iremos compartilhar com vocês aqui esta noite. Sejam muito bem-vindos todos que estão entrando aí, nossa irmã Maria Rocha, nossa irmã Beatriz, Gabriel Azeredo, Deus abençoe sua vida, todos vocês que estão entrando aí. Irmã Tawane está conosco aí também. Irmã Tawane, Deus abençoe. Luan Fernando, Deus abençoe, acabou de entrar. Seja bem-vindo, meus irmãos, e compartilhe e fique conosco aí, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção e você sairá edificado deste culto de ensinamento nesta noite. E é isso aí, povo de Deus, não perde aí a oportunidade de estarmos aprendendo a palavra do Senhor aqui nesta noite, neste culto ao vivo aqui pela congregação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Internacional Ágape, aqui no Jardim Paineiras 2, na zona leste de São José dos Campos, no estado de São Paulo. Então quero convidar você neste momento, compartilhe aí, marque os amigos, vamos aí falar para o máximo possível de pessoas que Ele é Deus, que Jesus continua salvando, libertando, curando, tudo isso para a sua honra e também para a sua glória. Louvado seja Deus. Meus irmãos, queremos aqui nesta noite, estaríamos falando hoje sobre a Santíssima Trindade, porém nós não conseguimos achar o slide, é tanto conteúdo que nós passamos aqui, né, pastor Alexandre? Tanto conteúdo de ensino que nós passamos aqui, acabou se perdendo. Nós não tivemos acesso ao slide da aula sobre a Trindade. Então estaremos adiando essa aula para uma outra sexta-feira, e hoje nós trataremos sobre um assunto muito interessante, que significa, que vai nos ensinar hoje o que é ser sal da terra e o que é ser luz do mundo. Já se perguntou sobre isso? Já leu isso na Bíblia? Sabe onde é que está escrito isso? Então fica conosco aí, não sai daí, porque hoje Deus vai te responder o que é ser sal da terra e o que é ser luz do mundo. Estaremos aqui tratando desses pontos sobre a ótica cultural, histórica da época em que isso foi escrito, para a nossa edificação. Então quero convidar você neste momento a nós
abrirmos este culto com uma oração. Nossa irmã Reginalda, missionária Reginalda, paz do Senhor, minha irmã, que Deus te abençoe e guarde você, o teu lar e a tua família, em nome de Jesus Cristo. Meu irmão, para você ter uma noção do que Deus está fazendo através desse trabalho aqui, não é da nossa vida, mas é do trabalho que é feito em conjunto com vocês que estão conosco na live aí, que ora conosco com fé. Ontem, após o culto, durante a transmissão, nós fizemos 2 clamores, né, pastor Alexandre? Em prol de porta aberta, em prol de cura de enfermidade. E quando terminou o culto, isso é muito forte, irmãos. Isso é para edificar a minha fé e a sua fé que está aí do outro lado dessa tela, para saber que Deus também trabalha dessa forma aqui. E após o culto, houve um testemunho que ao finalizarmos o culto, o telefone de um irmão que estava assistindo lá em São Paulo, capital, tocou com uma porta de emprego aberta, e ele testemunhou que foi através da oração que foi feita aqui durante o culto de ontem. Então, irmão, eu quero convidar você neste momento para que você creia no seu milagre, para que nas orações que nós fazemos aqui você acredite com fé, com confiança, com convicção de que o Senhor pode fazer pela tua vida, né, pastor Alexandre? E é isso aí, pastor Carlos, e nada mais, nada menos do que aquilo que a gente vem falando aqui dentro dessas lives, que o nosso Deus, irmãos, ele não está limitado nessa pandemia. Nosso Deus não está limitado nesse cenário caótico que vive o mundo hoje, o Brasil, né? Uma mídia tentando deixar nós de forma psicologicamente abalado, desestruturado, mas nós sabemos que o nosso refúgio, a nossa fortaleza é o Senhor Jesus Cristo. E a gente vem falando isso desde a primeira live que a gente está fazendo, eu e o pastor Carlos, que o nosso Deus é o Deus que cura, que liberta, que abre porta no meio dessa pandemia. E nós já temos testificado pessoas dizendo isso, né? Que Deus tem abrido porta, que Deus tem sanado, Deus tem curado. E é uma mensagem que foi pregada ontem, né? Exercite a tua fé, não deixa as dificuldades te parar, tenha estratégia quando a dificuldade bater na sua porta, porque tenho certeza que o nosso Deus soberano, o único Deus e eterno, Ele pode solucionar todas as nossas deficiências, todas as nossas preocupações, toda a nossa ansiedade vai estar sobre Ele, Ele vai nos auxiliar nesse momento, meus irmãos. E é isso aí, meus irmãos, vai compartilhando aí. Isso é para a nossa edificação, para sabermos que Deus também trabalha no meio de qualquer crise, no meio de qualquer dificuldade. O Senhor ainda abre porta, Ele cura, liberta, restaura. Ele é Deus de vitória. Nosso amado presbítero Dircineu, forte abraço, meu irmão, que Deus te abençoe, a você e a toda a congregação do Parque Novo Horizonte também. Já leva o nosso carinho ao pastor João Vitor nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, vamos fazer uma oração para iniciarmos o nosso culto. Eu quero convidar você, mais uma vez, compartilhe aí, irmãos, tá bom? Compartilha, para que este ensinamento de hoje chegue e alcance o coração de vidas, com o tema: o que é ser sal da terra e o que é ser luz do mundo, dentro do contexto bíblico, histórico, cultural da época. Estaremos tratando sobre isso aqui hoje, e o nome do Senhor será glorificado. Pastor Luciano Fucasola também está conosco aí. Que Deus abençoe a sua vida, pastor Luciano. Pastor Alexandre fala muito bem do Senhor, então será uma honra um dia poder conhecê-lo. Ele sempre fala muito bem do Senhor, um grande mestre, né, pastor Alexandre, das Escrituras. Com toda certeza, pastor Luciano é uma bênção. Será uma honra conhecê-lo um dia pessoalmente. Que Deus possa abençoar o seu lar, a sua vida e também toda a sua família. Meus irmãos, vamos orar neste momento para iniciarmos este culto. E eu quero convidar você aí no teu lar, aonde você estiver neste momento, para nós erguermos a Deus em oração. E vai escrevendo aqui o teu pedido, que ao final do ensinamento estaremos levantando um clamor ao Senhor, um clamor intercessório pela tua vida, pelo teu lar, em nome de Jesus Cristo. Oremos a Deus. Pai, nós te exaltamos, Senhor, nós te glorificamos neste momento, rendemos graças, louvores ao teu santo e precioso nome, Senhor, que nos deu condições, ó Pai, de estarmos na tua presença neste momento.
Pai, eu quero aqui glorificar o Senhor, quero aqui render louvores a Ti, ó Pai, porque se não fosse a Tua mão, ninguém estaria de pé neste momento. Mas a Tua graça tem sido manifesta em nosso meio e o Senhor tem nos concedido a vitória. Pai, no nome de Jesus Cristo, abençoe este culto de ensino, meu Pai, neste momento, que iniciamos aqui, meu Pai, direto da congregação, ó Pai amado, em nome de Jesus, Senhor. Alcança esse irmão, alcança essa irmã, abre o nosso intelecto, o nosso entendimento, para compreender a Tua palavra, Senhor, e descobrir as verdades bíblicas que está guardada dentro desse tesouro rico que é a Tua palavra. Meu Pai, fale conosco nesta noite sobre o que é ser sal da terra e o que é ser luz do mundo, ó Pai. Ensina-nos, corrige-nos e edifica-nos para a Tua honra e para a Sua glória nesta noite, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, quero aqui já, sem mais delongas, convidar você para abrir a sua Bíblia no texto, no Evangelho escrito por Mateus, no Evangelho de Jesus escrito por Mateus, capítulo 5, e o versículo 13, que é o tema do nosso ensino de hoje, da sexta-feira do culto de ensinamento. O que é ser sal da terra e o que é ser luz do mundo? Eu, por muito tempo, pastor Alexandre, me perguntei o que seria isso. O que é ser sal da terra e o que é ser luz do mundo? Até que Deus, estudando a palavra do Senhor, eu pude chegar ao entendimento, e o entendimento ele é lindo, quando nós olhamos para o contexto e vemos para o que fomos chamados aqui na terra. Eu tenho certeza que essa pergunta você um dia se fez: o que é ser sal da terra? O que é ser luz do mundo? Ou alguém já te perguntou isso, né? O que é ser sal da terra, ou o que é ser luz do mundo? Eu vejo muita gente que fala assim, quando recebe alguma crítica: não, eu tenho que ser sal da terra, mas às vezes fala sem nem saber o que significa a expressão sal da terra e luz do mundo. Então, o nosso intuito hoje é te ensinar, dentro dos princípios bíblicos, o que é ser sal da terra e também ser luz do mundo. Que Deus possa abençoar a sua vida. Então, abra comigo a sua Bíblia nesse momento, no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 5, versículo 13, e o nosso pastor Alexandre estará dando as considerações iniciais do nosso estudo, do nosso ensino bíblico desta noite. Nossa irmã Joana Guerra. A paz do Senhor, minha irmã, que Deus abençoe a tua vida, o teu lar e também a tua família. Evangelho de Mateus, escrito por Mateus 5, verso 13, está escrito assim a palavra do Senhor: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, Jesus falando aqui: vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. O que é ser sal da terra e o que é ser luz do mundo? Será que você já se perguntou sobre isso? Então a resposta vem hoje. Então deixa sua Bíblia aberta aí, pega a caneta, pega papel, vai anotando, porque hoje Deus vai te ensinar acerca da sua palavra em nome de Jesus Cristo. Vai compartilhando aí, marcos amigos, porque estamos começando aqui o nosso culto de ensino. Pastor Alexandre, com as considerações iniciais. Amém, meus irmãos. Como disse o pastor Carlos, às vezes nós pegamos essa expressão, né, ser sal da terra, ser luz do mundo, e muitas das vezes nós não estamos usando de forma correta. Então nós vamos tratar aqui essa noite sobre essa questão do sal, a questão da luz, principalmente nesse momento, né, pastor Carlos? É um ensinamento realmente prático para os nossos dias, a qual nós vivemos. Meus irmãos, a palavra sal,
A expressão sal que está sendo usada nesse versículo aqui, o versículo 13, na sua primeira parte, ela vem da expressão grega halas, que realmente está falando do sal na sua literalidade, ou seja, o sal mesmo, o sal que nós temos em casa, seja ele fino, cristalizado, seja ele grosso. Então Jesus aqui está pegando algo comum, pastor Carlos, algo que nós vamos ver mais para frente, a utilidade do sal, e vai ser indispensável estar vendo a questão da utilidade do sal, porque essa aplicabilidade vai ser de uma forma espiritual, e nós vamos entender. Mas Jesus então ele começa a dizer no versículo 13, né? Vós sois o sal da terra, ou seja, ele está falando de uma forma literal, porque quando puxamos aqui na expressão grega, realmente está dizendo o sal na sua literalidade, né? Então nós estamos falando aqui dessa primeira parte do versículo, vós sois o sal da terra, né? Logo depois nós vamos ver que Jesus vai empregar então esse termo do sal de uma forma metafórica, e aí Jesus vai fazer várias comparações, trazendo para nós e para essa aplicabilidade do sal na nossa vida, né? Olha aí, nós sabemos, irmãos, que o sal ele possui propriedades, né? Quais são elas? Realçar o sabor de onde ele é colocado. E o sal também ele é um elemento, pastor Carlos, de conservação, ou seja, ele tem a potencialização de conservar alguns alimentos e deixar eles na sua estrutura perfeita, né? Quem não se lembra aí, o povo antigo, né? Minha mãe contava muito isso. O povo antigo não tinha geladeira, então ele salgava aquelas carnes e a carne não estragava. Então o sal ele tem essas características, realçar, ou seja, dar sabor, e também ele tem aí o elemento de conservar aquilo que ele é aplicado, né? Essas são duas características, meus irmãos, que nos impressionam, e a gente tem que parar para falar sobre essas características aí do sal, né? O sal ele tem esse poder que a gente está falando aí, de conservar vários alimentos, deixar no seu estado natural, e é por isso, meus irmãos, que Jesus, nós podemos entender quando Jesus diz, vós sois o sal da terra, pastor Carlos. Agora nós já começamos a entender, quando nós pegamos a literalidade do sal, nós pegamos o que o sal é, quais são as funções do sal, né? Veja que nós estamos falando apenas da primeira partezinha aí do versículo, vós sois o sal da terra. Nós vemos que o sal então, ele realça o sabor e ele tem a potencialização de deixar ali, conservar alguns alimentos. Então nós já começamos a entender aqui nesse princípio o porquê que Jesus Cristo vai nos chamar de sal da terra e luz do mundo, não é isso aí, pastor Carlos? É isso aí, meu irmão. E o que é interessante, pastor Alexandre, é que consultando alguns textos bíblicos, aliás, algumas versões bíblicas, por exemplo, eu tenho em mãos aqui Almeida Corrigida, Almeida Fiel e a NVI. E eu consultei alguns textos no original, e um detalhe muito interessante acerca dessa palavra é a expressão vós sois. A expressão vós sois não é uma sugestão, ela é uma ordenança. Ele não está dizendo assim, olha, vocês serão, ou vocês podem ser. Ele não está sugerindo que nós sejamos sal da terra e luz do mundo. Ele está afirmando que nós somos o sal da terra e que nós somos a luz do mundo. Como o pastor Alexandre muito bem explanou para nós aqui, o sal, com o seu poder de conservação, ele, nos tempos antigos, remotos, era utilizado para conservar, para preservar. E um detalhe histórico-cultural, para você que está em casa aí poder aprender, é que toda parábola que Jesus contava tinha um pano de fundo, algumas delas, um pano de fundo histórico-cultural da época. Jesus falava a língua das pessoas. Você vai ver que Jesus ele falava
se ele falava para camponeses, ele falava parábolas que se referiam ao campo, para que eles entendessem a linguagem. Se ele falasse para pessoas da cidade, ele utilizava uma linguagem que a cidade utilizava para que a população pudesse entender a sua fala. Isso era a estratégia de Cristo, a mensagem que ele pregava. E as parábolas, tudo que ele vem dizendo, vem ensinando para nós nos evangelhos, é muito interessante porque ele pega um contexto cultural histórico da época e aplica nesse texto. Porque o sal que ele se refere aqui, ele era retirado das colinas de sal junto ao Mar Morto. No princípio bíblico, o sal era o único condimento que existia. Para você ter uma ideia da expansão e do que Jesus faz aqui quando ele aplica o seu ensino. Era usado para dar sabor e também para preservar alimentos na antiguidade. No Novo Testamento havia em Magdala, uma cidade, uma grande indústria de peixes, onde era salgado e exportado para outros lugares. Um exemplo aqui do que o pastor Alexandre mencionou, que a mãe dele sempre dizia, que no passado, ou quando não tínhamos acesso ao que temos hoje para conservar, para preservar, os antigos usavam dessa forma de preservação que era salgar. No contexto histórico da época, na cidade de Magdala, naquela grande indústria de peixes que havia ali, o peixe era salgado e exportado para outros lugares. Então, Jesus pega esse contexto histórico e vem aplicando sobre a nossa vida. Então, para você poder entender aqui nessa noite o que estamos falando, sobre as características que o sal possui, e eu vou só aqui detalhar alguns pontos do que o pastor Alexandre mencionou, sobre o sal ser um conservante e ser aquele que preserva. O que isso tem aplicação para nós? Por exemplo, o sal possui algumas finalidades: preservar alimentos, removendo umidades e afastando bactérias. Uso medicinal, porque eliminava infecções e suavizava a dor. Então, primeiro ponto e primeiro aspecto que o cristão como sal precisa entender é que o cristão como sal, como o pastor Alexandre mencionou aqui, ele precisa conservar, preservar. E como que isso acontece? Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 4, verso 7, Paulo vai dizer assim, pastor Alexandre: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. E o que é isso? É conservar, é preservar a santidade de Deus. Isso é um texto bíblico nos expondo aqui acerca do que o cristão como sal representa. O sal preserva, o sal conserva, e nós como cristãos também precisamos conservar. Não é isso aí, pastor Alexandre? É isso aí, pastor Carlos. E o sal, irmãos, ele é mais do que um conservante, né? Ah, pastor, mas o sal então ele é um conservante? Não, ele é mais do que um conservante. O sal ele é um emblema de preservação. E aqui nós já podemos aplicar, pastor Carlos, como o senhor mesmo expôs, né? Jesus fazendo uma afirmativa: vós sois o sal da terra. Ou seja, Jesus afirmando que nós somos o sal. Então nós, como sal da terra, nós temos essa preservação daquilo que está ao nosso redor, né? O mundo ele jaz no maligno, ele está no caos, mas o mundo ainda não foi destruído porque nós, a igreja, a noiva de Cristo, estamos aqui. Então, trazendo isso de uma forma metafórica para nós conseguimos enxergar o quê? Que nós somos um emblema de preservação da terra, das pessoas que ainda não conhecem Jesus, né? Pois nós podemos, tanto como o sal, ele pode manter determinados alimentos inalteráveis, ou seja, você pega lá um alimento, uma carne, você vai salgar ela e vai deixar ela descansando, ela vai ficar inalterável, ou seja, ela não vai estragar. Então o sal tem esse poder de deixar esse alimento inalterável, ele não vai sofrer uma mutação, ele vai ficar preservado, né? Isso nos força, meus irmãos, a nos considerar duas palavras-chave. Qual palavra é essa? Constância e fidelidade.
acerca do sal, ou seja, o sal ele é constante naquilo que ele faz e fiel também naquilo que ele faz, né? Olha que interessante, observamos que entre os povos orientais era o costume que as juras e promessas fossem firmadas com troca de presentes à base de sal. Ou seja, quando os orientais eles tinham vamos dizer assim, esse costume que eles faziam trocas de presentes à base de sal, né? Porque o sal ele tem várias simbologias, irmãos, né? E essa constância, essa fidelidade, pureza, conservação, né? realçar sabor, como o pastor Carlos falou, combatia bactérias, umidade, enfim, o sal ele tem diversas aplicações. Então, trazendo para a nossa vida, pastor Carlos, nós podemos ver isso aí, né? A constância e a fidelidade que nós podemos trazer para a nossa vida nessa simbologia do sal, né? De preservação. Então saiba que quando Jesus está dizendo, vós sois o sal da terra, Jesus ele com certeza ele estaria dizendo que você é algo que faz a preservação dessa terra. E é isso aí, meu irmão. Ainda, né, nós falando sobre a santidade de Deus, sobre a preservação da santidade, sobre a conservação, de nos mantermos puros, né, como Paulo escreve aqui na sua carta aos Tessalonicenses. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 15, Pedro vai dizer assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Pedro que está orientando a igreja a ser santo, como santo é aquele que nos chamou. O que é isso? É conservação, é preservação. Preservar a santidade de Deus em nossa vida, andando em novidade de vida, meus irmãos. 2 Coríntios 7:1, vai anotando aí os versículos bíblicos. 2 Coríntios 7, verso 1, vai dizer assim: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então olha que interessante que Deus nos ensina aqui nessa noite, através do sal como conservante e como preservante para a nossa vida. Ainda aqui no texto bíblico, na carta aos Hebreus 12, verso 14, o escritor vai dizer: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então o sal preserva, o sal conserva, e nós como cristãos precisamos conservar, preservar a santidade de Deus em nossa vida. Eu falei aqui no início que o sal, aliás, o pastor Alexandre deu a fala inicial mencionando que o sal preserva alimentos. Demos uma base histórica para você que na antiguidade era feito isso, onde era salgado os alimentos para fim de preservação e conservação, e também ele era usado como uso medicinal, pois eliminava bactérias, suavizava a dor. E o cristão como sal, meus irmãos, é só para a gente poder explanar um pouco, deixar mais amplo aqui nessa noite. O cristão como sal, ele precisa ser, assim como o sal no passado, ele possuía um efeito medicinal, isso aplicando-se à nossa vida nesta noite, o cristão como sal precisa ser um agente de cura. Você sabia disso? Que o cristão como sal, assim como o sal literal, que Jesus pega o contexto histórico da época e aplica na sua fala, e o sal tinha propriedade medicinal, suavizando a dor quando colocado na ferida. O cristão como sal precisa ser um agente de cura. Pastor, me prova isso. Eu provo para você. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 10, versículo 8. Jesus dizendo: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Tiago vai escrever na sua carta
Tiago 5, 14 e 15, e ele vai dizer assim: está alguém entre vós doente? Ele faz uma pergunta, pastor Alexandre. Está alguém entre vós doente? Mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam como óleo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Tiago 5, verso 14 e verso 15. Glória a Deus. O cristão, como sal, precisa ser um agente de cura, porque o sal tinha um uso medicinal, e o cristão também tem essa função na terra. Pastor, não me convenci ainda. Então aprende com Jesus. A Mateus capítulo 4, verso 23, Jesus, a narrativa vai dizer: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades entre o povo. É por isso que nós oramos, amados irmãos, por cura. É por isso que você deve orar por cura. Porque, mas é só o pastor que tem esse poder, pastor Alexandre? Não é só nós que temos essa função. Isso está com você. Deus nos deu autoridade. Então você pode no seu lar nessa noite ser um agente de cura na vida de alguém. Seja lá um parente, um amigo que está enfermo, você pode chegar até ele, fazer uma oração com fé, porque você é um agente de cura. Jesus andava pelas cidades pregando, ensinando e curando as enfermidades, porque o cristão como sal precisa ser um agente de cura também, porque assim como o sal no contexto literal, o pastor Alexandre mencionou, ele era usado de forma medicinal, e aplicando-se a nós, temos que ser sim agentes de cura. Não é isso aí, pastor Alexandre? É isso aí, irmãos. Voltando na literalidade do sal, no Antigo Testamento nós vemos assim que quando existia um fugitivo, alguém que estava indo de uma aldeia para outra, e o anfitrião da casa, isso era um costume da época do judaísmo, um costume que eles faziam entre si. Então, quando o fugitivo ou algum viajante, ele vinha e pedia estadia ali para dormir na casa daquela pessoa, ele teria que comer do sal, provar do sal ali do anfitrião, né? Isso era um pacto de sal que tinha costumeiramente na época, e isso era mais forte do que a própria lei, né? Vamos ver aqui, irmãos, algumas coisas muito interessantes acerca do sal, que o próprio Deus instituiu ali no Velho Testamento, a importância do sal. E aí nós vamos fazer um paralelo até nós para enxergarmos essa importância. Vamos ver as ofertas a qual tinha que ser feita a Deus. Essas ofertas eram a base de sal. Olha o que diz lá o livro de Levítico. Vai anotando aí, irmão, papel, caneta na mão. Vai anotando, ó, Levítico capítulo de número 2, versículo de número 13, olha o que vai dizer: e toda a oferta dos teus manjares salgarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de manjares o sal do concerto do teu Deus. Em toda a sua oferta ofertarás sal. Veja Deus aqui na oferta de manjares, pedindo que essa oferta fosse salgada. Agora a gente trazendo, irmãos, aquilo que a gente está falando desde o começo, a importância, né? Realça o sabor, efeito curativo, o pastor Carlos acabou de falar, preservação, ou seja, ele mantém preservado. Então veja que a oferta que Deus pedia, encaixando tudo isso que a gente está extraindo aqui do sal e aplicando na nossa vida, efeito curador, realça o sabor, preservação, né? Usado de forma medicinal. Então veja que na oferta, as ofertas de manjares ali de Levítico, capítulo número 2, Deus então ele vai exigir o sal na oferta, né?
Então que nós possamos ser essa oferta também a Deus, pastor Carlos, essa oferta santificada, essa oferta preservada, essa oferta com sabor, né, que realça, né, essa oferta que o próprio apóstolo Paulo vai dizer, né, oferecer do seu corpo como oferta, como culto agradável a Deus. Então nós enxergamos aqui Deus então instituindo, né, salgarás a oferta, não trará essa oferta até para ser apresentado sem sal. Vamos ver aqui o incenso também, irmãos. Êxodo, vamos lá. Êxodo, capítulo de número 30, versículo número 35, a importância do sal na oferta e no incenso. Olha o que diz lá Êxodo, capítulo de número 30, versículo de número 35. Disto farás incenso, um perfume, segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. Olha a simbologia do sal. O que é o incenso, pastor? Era aquele negócio que eles queimavam a Deus, né, para subir aquele cheiro, né? Quem nunca viu um incenso, né, pastor Carlos? Nos nossos dias atuais aí tem vários aromas. Então, nesse incenso perfumado também continha o sal, ou seja, o sal também trazendo essa simbologia de pureza, né? O incenso era queimado a Deus, então trazendo essa simbologia de pureza a Deus, né? Irmãos, a igreja, trazendo para nós agora, a igreja, ela é um fator de preservação para o mundo. Então vamos começar a aplicar na nossa vida, né? O pastor Carlos já falou sobre isso, né? Olha, para demonstrarmos o quanto o mundo é beneficiado pela simples presença da igreja. Ou seja, Jesus disse, pastor Carlos, vós sois o sal da terra. E nós tiramos aqui várias funções do próprio sal, no literal. E uma delas é o que? Preservação. Ou seja, a simples presença da igreja, de nós aqui na terra, isso já é uma instituição de preservação, né? Recordamos, irmãos, o episódio da destruição de Sodoma e Gomorra, né? Quando ele falou ali, né, para Ló, pastor? Isso, para Ló, fugindo da memória aqui, né? Sodoma e Gomorra, né? Vê se tem algum justo, vê se há algum justo aí. Ele ia lá e não achava. É 100, é 30, é 10. Abraão, né? Abraão, é 10. E aí, quando ele não acha ninguém, Deus diz para Abraão: então pega você e sua família e sai daí, porque eles eram o sal que estava lá preservando toda aquela promiscuidade. Mas quando eles saíram dali, Deus destruiu Sodoma e Gomorra, né? Então, irmãos, nós como igreja temos esse efeito, todos esses efeitos do sal, nós temos aí sobre essa terra, efeito de curar, medicinal, efeito de preservação, efeito de temperança. Então nós podemos ver tudo isso daí, né, pastor Carlos? E o que é interessante é a forma, meus irmãos, como Jesus pega um elemento tão simples como o sal que todo mundo tem em casa, tenho certeza que tem aí na sua prateleira da cozinha, um elemento tão comum, com tantas finalidades, características tão peculiares, eu diria, e que tão aplicáveis à vida do cristão, do homem e da mulher de Deus. Então, isso para nós é um grande ensinamento nessa noite, de saber o quê? Que o cristão, assim como o sal, na sua literalidade, conserva, preserva, é um agente de cura, porque é uso medicinal, e nós provamos aqui dentro das escrituras sagradas o que somos agente de cura. E o que é interessante é que, por ser um condimento, quando o sal é aplicado em algum alimento, ele dá sabor, e quando dá sabor, ele provoca uma mudança, porque antes o que estava sem sabor, agora passa a estar com sabor. Isso é uma provocação de mudança. Então o cristão precisa também
ser um agente que provoca a mudança no ambiente em que vive, mas uma mudança para o bem. Preste bem atenção, uma mudança para o bem. Não é aquela mudança, né, de alguém olhar e falar assim: esse aí é crente? Olha o jeito que está agindo, olha como está falando. O sal em excesso também, pastor Carlos. Sal em excesso, né? Então, meus irmãos, nós precisamos provocar mudanças. Aonde nós chegamos, nosso trabalho, na escola, na faculdade, na rua, quem olhar para nós tem que ver em nós uma diferença e sentir Cristo em nós, e que a nossa vida, o nosso testemunho provoque uma mudança na vida de alguém que está olhando para nós, porque nós somos um agente que provoca mudanças. E ainda um último elemento, né, para a gente finalizar, a primeira expressão, tá, irmãos? Nós gastamos aqui 25 minutos para falar só sobre o sal da terra, sobre o sal da terra, tá? E é interessante o que? O cristão como sal precisa fazer a diferença. Então a pergunta que fica para nós hoje aqui é: será que estamos fazendo a diferença onde estamos indo, onde estamos chegando, ou nós estamos sendo somente mais um na multidão? Pensa nisso com carinho nessa noite. Hoje é culto de ensino, ou para quem gosta da outra expressão, doutrina. Mas será que nós estamos sendo agentes que estamos fazendo a diferença onde chegamos? Será que alguém olha para nós e fala assim: nossa, você é diferente? Eu estava lendo um livro, pastor Alexandre, esse livro falou muito comigo. É um livro chamado Sermão da Montanha. E esse livro fala assim, o autor ele fala assim: não existe coisa pior do que alguém chegar para um cristão e dizer assim: você não é diferente dos outros. Meu Deus, isso é muito forte, irmãos. Alguém olhar para nós e dizer assim: você não é diferente deles, é apenas mais um que nem eles. Então nós precisamos provocar fazer a diferença. Aonde eu chego com as minhas atitudes, com a minha fala. O pastor Alexandre mencionou aqui, né, que a igreja, ela na terra, ela tem uma finalidade de preservação, de conservação para o bem. Um exemplo disso, que vamos testemunhar aqui, sem citar nomes por questão de ética, estávamos fazendo lives direto do nosso condomínio onde moramos e infelizmente, né, pastor Alexandre, alguns não, um vizinho, por ouvir a oração e a palavra, incomodou-se e nos denunciou para o síndico do condomínio, né? Tanto que estamos fazendo a live aqui pela congregação, com a internet 4G, e para você ver como que as pessoas não têm mais essa sensibilidade de saber que a igreja, que nós que somos a igreja, somos um agente de preservação. Estamos aqui como agente de cura também. Poderíamos, né, através de uma oração, aquela pessoa ser curada de alguma enfermidade, mas ela resolveu fazer o quê? Vamos denunciar porque está me incomodando. Então, irmãos, que sejamos a diferença. O sal preserva alimentos, o sal na sua literalidade preserva alimentos, remove umidades, afasta bactérias, tem uso medicinal, eliminando infecções e suavizando a dor. E o cristão como sal da terra, ele conserva, preserva, ele dá sabor, provoca mudanças, ele também é um agente de cura e ele precisa fazer a diferença. Então a pergunta que fica nessa primeira frase do texto: será que nós estamos sendo sal da terra mesmo ou não? Fica essa pergunta para você, o pastor Alexandre vai dar continuidade. É isso aí, irmãos. Será que nós somos o sal da terra, como o pastor Carlos disse? Porque Jesus, logo em sequência, Jesus vai falar de um outro tipo de sal, né, pastor Carlos? Jesus primeiro ele vai dizer: vós sois o sal da terra. E nós já expomos aqui a funcionalidade desse sal, o que Jesus estava querendo dizer e a aplicabilidade desse sal. Mas Jesus também disse ali, olha, continuidade do texto: e o sal, se for insípido, como há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora
e ser pisado pelos homens. Então existia um outro tipo de sal, né? O sal insípido, né? Os antigos utilizavam o sal de lagos, salobres, que era um produto de má qualidade. Esse sal insípido que nós estamos falando, ele era um sal de má qualidade. Normalmente as camadas exteriores do sal eram imprestáveis, ou seja, pastor Carlos, era um sal que não servia para salgar, não servia para conservar alimentos, não servia para ser um efeito aí, ser usado pela medicina da época para curativos. E é exatamente esse tipo de substância, meus irmãos, que Cristo está nos comparando o cristão infrutífero, ou seja, o cristão que não tem a qualidade do primeiro sal que nós expomos aqui, e ele tem a qualidade desse segundo sal que nós estamos falando aqui, e este sal que não faz a diferença na sociedade em que nós encontramos, né? Este sal insípido, né? Este sal aí, meus irmãos, existe aí uma história da época, né, pastor Carlos, que eles pegavam este sal e jogavam no chão, né, quando chovia e por outros fatores, e é por isso que esse sal ele prestava apenas para isso, para tornar um piso antiderrapante, e é por isso que Jesus está dizendo, nada mais ele presta a não ser para ser pisado pelos homens, né? Eles jogavam ali no pátio do templo, quando chovia, e esse sal servia ali como um piso antiderrapante, ou seja, esse sal não prestava para mais nada a não ser pisado pelos homens. É isso aí, pastor Carlos? É isso aí, meu irmão. Então, como o pastor Alexandre tem muito bem explanado aqui, estamos falando sobre dois tipos de sal: o sal que é bom para salgar e o sal que não é bom para salgar, o sal insípido, né? A palavra insípido significa aquilo que não dá sabor. Outra versão vai dizer: mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Olha a pergunta que Jesus está fazendo aqui. É forte. Isso aqui é demais. Mas se o sal for insípido, ele faz primeiro uma afirmação. Lembra que eu falei? Não é uma sugestão, ele está afirmando: vós sois. Não está sugerindo e nem dando uma ideia. Ele está afirmando: vocês são sal da terra. Mas e se o sal for insípido? Pastor Alexandre citou, se não tiver sabor. Pastor Alexandre citou um dado histórico muito interessante. Quando o sal era tirado do Mar Morto, uma parte servia para salgar e outra parte não servia para salgar. A parte que não servia para salgar, como foi muito bem explicado aqui, ele era guardado no templo, porque quando começavam as chuvas de inverno, os pátios de mármore do templo ficavam escorregadios. Então os sacerdotes pegavam o sal que não tinha sabor, utilidade nenhuma, jogavam no chão para evitar quedas. Por isso que Jesus ele usa a expressão assim, que o sal que não tem poder para salgar, ele para nada mais presta senão ser pisado pelos homens. Você viu o pano de fundo histórico por trás disso? O quão interessante isso é para a nossa vida? E é interessante, pastor Alexandre, a gente se enquadrar nessa palavra e refletir: que sal que eu estou sendo na terra? Pastor Alexandre, eu não sei você, mas para mim é uma alegria tão grande, não é para o nosso ego ou para alimentar o nosso orgulho, quando você ora por alguém que chega para você e fala assim: vamos pegar o sal como uso medicinal. Quando alguém chega para você e fala assim: ora por mim que eu estou com uma dor, estou com uma aflição, e aí você ora em nome de Jesus e a pessoa fala assim: nossa, eu estou bem, a dor saiu. Eu sinto uma alegria tão grande e eu glorifico a Deus, porque eu vejo que eu estou sendo um sal útil, não um sal inútil. E nós tributamos a honra e glória ao Senhor. Então hoje no meio da igreja, pastor Alexandre, a gente tem dois tipos de cristão: o cristão sal que é bom para salgar e o cristão sal que não serve para nada.
Ele não é agente de cura, ele não preserva nem conserva, ele não provoca mudança, ele não faz diferença nenhuma. Quem olha para ele simplesmente é só mais um na multidão. Então, irmão, isso aqui são as palavras de Jesus. Não é eu que estou falando, não é o pastor Alexandre que está falando. Isso aqui quem está falando é o próprio Mestre. Que o sal que não tem poder para salgar, para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. Lançado ao chão e ser pisado pelos homens. Lança no chão e é pisado pelos homens. E a pergunta que fica para você é: o que nós estamos sendo nessa noite? Que tipo de sal eu estou sendo? Reflete sobre isso aí da sua casa. Hoje é culto de ensino, para te ensinar, para te doutrinar, para te fazer conhecer mais um pouco da palavra. Então eu preciso que você entenda isso. O cristão como sal, ele tem que ter essas finalidades. Jesus nunca falou nada por acaso, né, pastor Alexandre? Nunca falou nada por acaso. Tudo que ele fala, o que ele falou, tem e teve e tem o seu propósito. Então, se ele pega o elemento sal e aplica nessa fala, certamente tem uma função para a nossa vida. Então, reflete sobre isso, sobre o que eu estou fazendo. Eu me recordo de um dia que eu estava trabalhando em um mercado, isso tem aproximadamente 7 anos. Exatamente, a irmã Cristina aí fez um comentário muito bom. O profeta Eliseu jogou sal na água para purificar a água. Muito bem lembrado, nossa irmã Cristina, né? Que nós falamos aqui no início da purificação, da preservação. Então, meus irmãos, eu me recordo que há exatos 7, 8 anos atrás, eu estava saindo do trabalho, era no mercado aqui na cidade, e um amigo que havia saído um pouco antes do expediente, 1 hora antes do meu término, ele me esperou, e quando eu saí eu me deparei com ele na porta do mercado, e ele estava aflito, e eu falei: você está bem? E ele falou assim: eu queria uma oração. Você pode fazer uma oração por mim? Eu estou muito mal. Você pode fazer uma oração por mim? Eu falei assim: eu poderia ser um sal inútil. E falar assim: não, orar por você aqui nesse lugar, no mercado, um monte de gente entrando. Não, jamais. Não. Mas naquele momento, irmãos, o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração. E eu pude contemplar a obra de Deus, não minha, porque quem faz é Ele. E ali mesmo, onde ele pediu oração, eu coloquei as mãos sobre ele, e eu me lembro até hoje, o nome do rapaz era Jonas. Ele falou assim: ora por mim, porque eu estou muito mal. Era um jovem, e ali eu coloquei as mãos sobre ele, eu intercedi pela vida dele. Quando acabou a oração, ele falou assim: parece que saiu um peso de dentro de mim. Eu estou me sentindo muito bem, muito obrigado. Naquele dia eu fui para casa glorificando a Deus, sabendo que Deus ainda nos usa. Então, meu irmão, seja um agente de cura aonde você for. Provoque mudança, provoque sabor, conserve, preserve, purifica, seja santo. Como tudo isso que foi falado aqui, muito bem explanado pelo pastor Alexandre, por nós aqui nessa noite, nós gastamos aqui, irmãos, 40 minutos para falar só sobre o sal, para você poder aprender o que é ser cristão como sal da terra. Então, que você possa ter aprendido sobre isso e refletir se estamos sendo um sal que dá sabor, ou um sal insípido, que para nada mais presta a não ser lançado fora e pisado pelos outros. E a gente tem que meditar nisso daí, irmãos, porque a Bíblia, às vezes as pessoas não entendem, né, pastor Carlos? E por não interpretar de forma, não usar a hermenêutica bíblica para interpretar a Bíblia de forma correta, acaba tendo algumas interpretações alegóricas acerca daquilo que o próprio texto quer passar na sua literalidade para nós. Então veja que Jesus aqui ele falou do sal literal, como o pastor falou. A gente falou das funções do sal que tem sabor, do sal insípido, que é sem sabor, e aí nós aplicamos na nossa vida. Qual tipo de sal nós temos sido?
Jesus disse: vós sois o sal da terra. Aí depois ele vai dizer: mas tem outro sal. Qual dos dois você é? Você é o sal que dá sabor? Você é o sal que tempera? Você é o sal que preserva? Você é o sal que também tem efeito medicinal? Você é o sal, ou você é aquele sal insípido, sem sabor, que não presta para salgar, não presta para ser medicinal, ele só presta apenas para o sacerdote quando estiver chovendo, jogar no chão para que as pessoas não se escorreguem. Então isso é forte, irmãos. Isso é algo para a gente meditar de tudo isso que a gente está fazendo, né? O pastor Carlos falou do episódio aí que aconteceu com a gente. Se a gente fosse um sal insípido, pastor, a gente podia falar: não, a gente vai fazer a live agora só para irritar a mulher, Verdade. porque ela reclamou. Não, vamos dar outro jeito, vamos fazer de outra forma. Por quê? Porque a gente é sal, a gente é diferente, a gente preserva, a gente realça, a gente traz efeito curador, a gente é puro, porque o sal tem o simbolismo de puro também, aquele sal branquinho, purificação, né? A gente expôs aqui a simbologia do sal dentro da oferta de manjares, dentro do incenso, purificação, sabor. Então, irmão, seja sal da terra, preserve quem está do seu lado, seja a diferença, como o pastor Carlos falou, seja diferente, leve cura, leve sabor, leve perseverança para as pessoas que estão à sua volta. Seja o sal da terra, mas não o sal insípido, o sal que realmente tem utilidade para ser utilizado. E é isso aí, meu irmão. E Jesus continua utilizando outro elemento para nos ensinar. Ele fala: vós sois. E ele repete a expressão no verso 14. Ele repete a expressão justamente para não dar base para a gente entender que é sugestivo, é afirmativo, é uma ordenança. Eu diria que está aqui, eu diria que é uma ordem imperativa, né? Como é lá o ide de Cristo. Ele está dizendo, assim como ele fala no verso 13: vós sois o sal da terra, no verso 14 ele vai dizer: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Aqui nós temos o que? Jesus comparando os cristãos com a luz, porque eles são os únicos que podem mostrar ao mundo o caminho da salvação, demonstrando o que Deus pode fazer em uma vida transformada. Irmãos, o mundo jaz no maligno, o mundo jaz em trevas, e para que nas trevas haja luz, o cristão precisa agir, precisa ser quem ele é, ter a sua identidade, a sua autenticidade, ser um cristão verdadeiro para iluminar. Vós sois a luz do mundo. A palavra luz, ela significa brilhar, iluminar. Então, irmãos, nós temos que ser a luz do mundo, porque ele está comparando aqui os elementos, o sal e agora com a luz. A luz é a claridade. E ninguém gosta de um ambiente escuro. Eu particularmente não gosto. Não. Quando você se depara com um ambiente escuro, em trevas, você liga uma lanterna, você acende uma candeia, né? Os mais antigos na roça, né? Farolete, isso, uma lamparina, querosene. Você vai de alguma forma iluminar o caminho. E Jesus está comparando os cristãos como sendo luz do mundo. Por quê? Nós mostramos ao mundo o caminho da salvação. Nós temos que ser luz. E também é diferente. É diferente. Como ele mesmo vai dizer aqui, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Outra versão para você entender vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado,
e assim ilumina todos que estão na casa. Então, é essa comparação de luz que Jesus faz conosco, né, pastor Alexandre? Com toda certeza, né? A luz é algo que brilha, né, irmãos? O texto ele é bem claro, né? Jesus afirmando que nós somos a luz do mundo, e essa luz ela não pode ser escondida, né? A luz ela não pode esconder uma luz. Você vai qualquer tipo de luz, irmãos, ela acendeu na escuridão, ela vai dissipar a escuridão. A escuridão vai ser dissipada. O que é dissipar? A escuridão vai afastar e vai dar espaço para a luz, né? Como o pastor Carlos falou, né? O cristão, ele como luz do mundo, ele vai direcionar o mundo para a salvação, que é Cristo, né? A capacidade de apontar o caminho da cruz, né? Isso é ser luz do mundo. Estar no fato de que a expressão das bem-aventuranças é semelhante a uma cidade edificada ao monte, como Jesus está dizendo, né? E que pode ser vista facilmente a quilômetros. Então veja, você é luz do mundo. E quando as pessoas olham para essa luz, elas enxergam o caminho da salvação, elas enxergam o caminho da cruz, elas enxergam o sacrifício de Jesus. E essa luz que você ela não pode ser escondida, pelo contrário, a quilômetros eles vão enxergar que você é luz do mundo, né? Toda essa visibilidade, porém, ela traz responsabilidade também, pois é impossível que o cristão escape de exames atentos de outras pessoas, pastor Carlos. Exatamente. Você é luz, então você sendo luz, quando a pessoa olha para você, elas vão enxergar, como o pastor Carlos disse, o caminho da salvação, elas vão enxergar a cruz de Cristo, elas vão ver que você brilha, mas quando você sendo luz, elas vão olhar para você e vão começar a examinar essa luz, pastor Carlos. Que tipo de luz será que nós estamos sendo? Será que aquela luz está quase apagando, pastor Carlos? Pensa nisso aí. Será que aquela luz assim, quando está... Quem já teve lanterna aqui, ou como diz a minha amada mãe, farolete, quando ele está acabando a pilha ou a bateria, aquela luz vai ficando opaca, ou seja, a escuridão vai crescendo e a luz opaca. Nós não podemos ser essa luz opaca, irmãos, essa luz que não brilha, né? Nós temos que realmente ser a luz que quando alguém examinar, eles vão dizer, é luz que mostra o caminho da salvação, pastor Carlos. E o que é interessante, irmãos, é que nós reconhecemos um cristão que é luz quando você bate o olho nele. E o que é interessante, pastor Alexandre, que eu acho muito lindo, é saber que não é a forma, às vezes, como eu estou, mas sim quem eu sou por dentro. Quando você vê alguém alegre, feliz, positivo, que fala de Deus, que vive Deus, ali nós conseguimos ver aquela pessoa como sendo uma luz nesse mundo. Porque quem olha para ela vê Cristo. Por exemplo, o profeta Isaías, no seu capítulo 9, no versículo 2, há uma promessa de luz a esse mundo. Olha o que diz lá em Isaías 9:2. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na terra da sombra da morte, resplandeceu a luz. E o cumprimento da promessa, Mateus 1, versículo 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. O próprio Deus Pai, ele viu o mundo em trevas e enviou seu Filho como luz para esse mundo, usando a boca do profeta Isaías para dizer que o povo que andava nas trevas viu uma grande luz.
e sobre os que habitavam na terra da sombra da morte, resplandeceu a luz. Aí vem Mateus 1,8 narrando o nascimento da luz. Olha que lindo isso. É forte, hein? Então, se nós temos que ser a sombra de Cristo, a exemplo dele, eu tenho que ser luz do mundo e não ser treva, né? Como tem pessoa que olha para outros e fala, ô treva, né? Isso aí é uma treva, né? A irmã Cristina acabou de dizer, temos que andar na luz para ser luz. Para ser luz. E tem gente que, eu ouço pessoas falar assim de outras pessoas, fulano é uma treva, fulano é uma treva. Irmãos, o sangue de Jesus tem poder. Quem falar de nós tem que falar, fulano é luz, fulano é sal da terra, é crente de verdade, ele ilumina, ele é exemplo. Isso é demais. Paulo vai dizer para Timóteo, né? Ser exemplo para os fiéis. Tu, porém, ser exemplo para os fiéis. Isso se aplica para nós, como pastores, vocês aí como membros, como pastores que estão nos assistindo, obreiros, temos que ser luz aonde nós formos, para dissipar as trevas. É assim, pastor Chico? É isso aí. É interessante que a luz ela sempre fica em evidência, né? Então, para sermos vistos, né? Cristo, irmãos, ele vai enfatizar muitíssimo o fato de os cristãos estarem em evidência, ou seja, nós sermos analisados. Aquilo que o pastor Carlos estava falando, mas você não é crente, mas você não é cristão, mas não é você que vai para a igreja, não é você que põe a Bíblia debaixo do braço, né? Irmãos, um israelita da época comum, ele poderia esconder qualquer coisa que ele quisesse dentro da casa dele, bastava ele colocar dentro de um vaso, dentro de um jarro, ele esconderia, mas ninguém poderia esconder uma lâmpada, uma vela. É isso que Jesus está dizendo. Ninguém pode esconder uma luz, né? Se você pegar uma lâmpada, pastor Carlos, colocar ela e virar um vaso e tampar a lâmpada, mas você vai enxergar nos pés do vaso que tem alguma coisa iluminando lá dentro. Não se pode esconder. Então Deus oferece a luz da vida para os cristãos, irmãos, para que eles possam testemunhar, edificar, para que possam ajudar o próximo. Então Deus oferece essa luz para mim e para você. Vós sois a luz do mundo. O que é essa luz, pastor? Nós já falamos no começo. É quando as pessoas olhar para você e enxergar o caminho da salvação. É quando as pessoas olhar para você e enxergar a cruz. Então, irmão, você tem que se permitir brilhar. Você tem que se permitir brilhar mesmo. É necessário que a luz de Cristo brilhe por intermédio da sua vida, das suas obras, pois ela vai revelar o seu estilo de vida. O triunfo, irmão, do reino de Deus deve ser visível na sua vida. Dos seus discípulos glorificam ao vosso Pai. Mateus 5,19, olha o que Jesus vai dizer, Mateus 5,19: qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado de menor no reino dos céus. Naquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então Jesus está dizendo o que aqui? Sobre os ensinamentos, sobre praticar os ensinamentos, sobre respeitar esses ensinamentos. É aquilo que a nossa irmã Cristina colocou aqui. Para ser luz nós temos que andar na luz. E a palavra de Deus vai dizer, pastor Carlos, o salmista vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Como que eu ando na luz, pastor? É examinando a Escritura, respeitando os mandamentos, os princípios bíblicos. É andar, como Jesus está dizendo aqui no versículo 19, sem violar os mandamentos, tais sejam pequenos ou grandes. É andar englobado dentro desse mandamento, dentro da Escritura Sagrada. Aí você vai ser luz, e através dessa luz você vai brilhar, né? Aqui, olha, como eu li anteriormente, o triunfo do reino de Deus deve ser visível na vida de seus discípulos,
glorifiquem ao vosso Pai. Jesus estava dizendo isso para os seus discípulos, versículo 19. Denota o propósito de viver corretamente diante dos outros. É aquilo que nós estávamos dizendo aqui, né, pastor? O pastor Carlos disse: olha, nossa, que treva, que tribulação esse rapaz. A gente brinca, né, os jargão dos crentes. Olha que atribulado é esse rapaz. Olha que luz está sendo apagada. Então, irmãos, nós temos que viver corretamente diante dos outros, para que essa luz, o resultado dela seja a glorificação a Deus, pastor Carlos. Glorificar a Deus. E é isso aí, meu irmão. O que é e quem é a luz do mundo? João responde isso para nós. Vai anotando aí, irmão. Evangelho de João 8, verso 12. Falando novamente ao povo, disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, quem é a luz que ilumina o mundo? Cristo. A igreja está na terra como representante de Cristo. Então, temos que ser luz. O pastor Alexandre citou um texto que eu estava pensando em citar, mas ele citou: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isso, como é um pouco da minha área, né, da minha área profissional, a lâmpada, irmãos, olha que interessante isso. A lâmpada, ela é uma carcaça, um composto. E se tiver algum engenheiro elétrico assistindo, alguém que é da área da física ou da elétrica, assim como eu, a lâmpada é um elemento, um objeto, que dentro dela tem um filamento. Então a lâmpada é apenas isso aqui, ó. A lâmpada é isso aqui. É só o composto, o objeto. Dentro dela possui um elemento. E o que é a luz? A luz é o resultado de combinações dentro desse elemento chamado lâmpada, esse globo, que vai gerar luz. E o que gera luz na lâmpada, na física, é chamado de tensão. Quando a tensão ela é aplicada na lâmpada, aciona o filamento e emite luz. Aplicando isso para a nossa vida, o que aciona isso em nós, como vai ser falado aqui agora, é o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque ser luz do mundo, o brilho da luz é visto por meio das boas obras. E como é que nós praticamos boas obras? Pelo Espírito de Deus. Ninguém pode praticar o que pratica e dizer sou bom o suficiente se não for pelo Espírito. É o Espírito que produz em nós essas boas obras. Para que produzam brilho, as obras não devem ser apenas moralmente boas. Olha só o que fala em Romanos 13, versículo 3. Abra comigo a sua Bíblia. Romanos 13, versículo 3. Carta aos Romanos 13 e o seu versículo de número 3, que vai dizer assim: porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem e terás louvor dela. Nós temos que despertar a admiração de outros e não o contrário, como foi falado aqui. Que pensam, porque é sempre assim, né? É o cristão, não, lá é crente, diz que é crente, diz que é pastor, né? Diz que é obreiro, diz que prega, né? Diz que é usado. Então, irmãos, cuidado com isso. Cuidado como você anda, cuidado como você se veste, cuidado como você fala, cuidado com quem você anda, porque o salmista vai dizer: não se assente à roda dos escarnecedores. Mas isso aqui é um assunto bem longo, fica para outra aula. Mas para você poder entender, irmãos, as pessoas que realizam as boas obras devem reconhecer e glorificar o autor delas, que é o Senhor Deus nosso Pai.
Então, Cristo é a luz do mundo. Então, o papel do cristão nesse mundo é iluminar. Jesus falou: vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. Dissipar as trevas, fazer a diferença. Pastor Alexandre. Aleluia. Louvado seja Deus, irmãos. Que nós possamos ser essa luz, né? Falando ainda das boas obras, quero deixar só apenas um versículo para os irmãos aqui. É Tito, capítulo 3, versículo 8. Olha o que vai dizer: fiel é a palavra, e isto quero que deveres ficar firmes, para que os que crerem em Deus procurem aplicar as boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Olha o que Paulo está dizendo a Tito: se você crê em Deus, procura fazer boas obras. Por quê? Porque essas boas obras são proveitosas aos homens. Então isso, meu irmão, é ser luz, isso é ser sal, isso é ser a diferença, isso é aplicar esses dois versículos que aqui em quase uma hora, né, pastor Carlos, nós falamos com vocês aqui sobre ser sal e sobre ser luz do mundo, irmãos. Por isso a importância de sermos sal e luz. Assim, irmãos, preservando e mostrando o caminho da salvação. Não há pregação mais forte que uma demonstração prática do reflexo de Cristo em nós. Não há pregação mais forte do que a pessoa olhar para você e dizer: é sal, é luz. Nossa, essa pessoa quando ela chega, ela preserva o lugar. Essa pessoa quando ela chega, nossa, ela traz cura, ela traz paz, ela traz purificação. Quando eu olho para essa pessoa, eu enxergo paz, salvação, eu enxergo Cristo. Isso é ser luz, isso é ser sal. Que possamos pegar tudo isso que foi falado essa noite e aplicar na nossa vida, principalmente, pastor Carlos, no momento que nós vivemos, um momento de pessoas egocêntricas, um momento de pessoas que só pensam no seu bem próprio, naquilo que é melhor para ela, que não gosta de abster de algumas coisas em prol do favor do próximo, em prol do bem-estar do próximo. Que nós possamos não ser dessa forma, mas que possamos ser sal, que possamos ser luz e que possamos deixar Cristo brilhar e possamos ser esse sal, esse instrumento de purificação, de cura, de perseverança, de preservação na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, irmãos. Então, meu irmão, se você foi alcançado por essa palavra de ensino e você quer que alguém mais seja alcançado, eu quero convidar você neste momento a enviar o link desse culto para alguém, para um amigo, ou marcar alguém na publicação aí, para que essa pessoa seja também edificada por este ensinamento. Este culto será colocado à disposição para os irmãos do nosso canal no YouTube, que é ADMI Ágape Paineiras 2. Entra lá que todos os cultos que está sendo transmitido, nós estamos subindo para a plataforma do YouTube. Então eu quero convidar você para entrar lá, curte o canal, se inscreve no canal, ativa lá, o sininho da notificação, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida e também na vida de alguém que precisa ouvir essa palavra. Que Deus abençoe a todos nesta noite. Estamos encerrando aqui esta palavra de ensino sobre sal da terra e luz do mundo, e eu quero convidar você, meu irmão. Hoje foi o primeiro dia da campanha que Deus colocou em meu coração ontem, durante a pregação do pastor Alexandre. Pela manhã, pela infinita bondade e misericórdia de Deus, fiz o meu jejum, a consagração. O tema é Efésios 3, versículo 14. Por esta causa eu me ponho de joelhos perante o Pai. Então você que está fazendo conosco essa campanha, no domingo você vai testemunhar das maravilhas que o Senhor fará na tua vida. Começamos hoje 3 dias de consagração pela manhã em jejum, com o tema Efésios 3, verso 14. Tá bom? Então eu tenho certeza, domingo Deus vai guardar, te abençoar e vai te conceder a vitória, e o nome dele será glorificado, tá bom? Amanhã terá live de novo às 20 horas. Eu espero você aqui
nós vamos levantar um clamor agora em prol da tua vida, né? Dos pedidos que estão chegando aí. Isso, a nossa irmã Branca, ela pede oração pelo seu filho Gleicon de Camargo Queiroz. Ela diz que ele está com dores muito fortes no pulmão, no peito, e ela pede oração para nós. O nosso irmão também, Alci, ele é do Desafio Jovem, ele também pediu oração. Deixa eu ver se tem mais algum pedido de oração aqui, pastor Carlos, para a gente estar levantando um clamor em prol dessas vidas. Não, é só isso mesmo, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida. Nós estaremos orando, pastor Carlos, por esses 2 pedidos de oração, e tenha certeza que o nome do Senhor Jesus Cristo vai ser glorificado nessa noite. Amém? Vamos orar, pastor Carlos? Vamos orar, povo de Deus, onde você estiver nesse momento, curve a sua cabeça e ore conosco para que o nome do Senhor seja glorificado. Pai eterno, santo, querido Deus, em tua presença, Pai, nós louvamos e bendizemos o teu nome nesta noite, por este culto abençoado, glorioso, onde o Senhor, meu Pai, nos ensinou, ó Pai amado, aqui diante da tua palavra, o que é ser sal da terra e luz do mundo. Pai, diante de ti, juntamente com o teu povo que está online conosco pelo Facebook, nós levantamos aqui um clamor, meu Pai, porque aprendemos aqui que nós somos um agente de cura nesta terra. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu intercedo, meu Pai, juntamente com o pastor Alexandre, pela irmã Branca de Camargo, Pai amado, que pede oração pelo teu filho, Senhor, meu Pai, o Gleicon de Camargo de Queiroz, que está com muita dor por dentro, meu Pai, dos órgãos e dor no peito, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo, Pai amado, visita o Gleicon agora, Pai, a irmã Branca de Camargo, o seu lar e a sua família, aonde quer que ele esteja agora, guarda ele, guarda ela, meu Pai amado. Nós profetizamos neste momento a cura de toda enfermidade, de todo mal que se levanta, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, vai curando agora, vai dando livramento, Senhor meu Deus e meu Pai, vai abrindo porta onde não tem, Senhor meu Deus. Oramos também, meu Pai, pela Alice, ó Pai, que está ali no Desafio Jovem, ó Pai amado. Nós clamamos aqui, Senhor, crendo que o Senhor está visitando a tua filha neste momento, fortalecendo, guardando ela, Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai, guarda ela, abençoa neste momento, levanta, restaura, salva, liberta, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus, ó Pai amado. Eu peço a Ti neste momento, meu Pai, começa, Pai, a visitar agora cada irmão e irmã que está online conosco, Pai, nesta live, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Pai, neste momento eu peço a Ti, quem está enfermo na alma, no corpo, que seja curado agora, receba neste momento a cura, o milagre que desce sobre a tua vida e o renovo que vem do alto sobre você agora, em nome de Jesus. Dor, bata em retirada, enfermidade do corpo, bata em retirada, mal-estar, bata em retirada, doença na alma, bata em retirada, tristeza caia por terra agora, depressão caia por terra agora, síndrome do pânico caia por terra agora, em nome de Jesus. Você está sendo curado agora, você está sendo curado agora, você está sendo tocada agora, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Seja curado de toda enfermidade agora, Cristo, aleluia, em nome de Jesus Cristo, Pai amado. Abre porta onde não tem, Senhor, neste momento, surpreende o teu povo, porque em meio à crise o Senhor ainda trabalha. E para encerrar este clamor, meu Pai, nós oramos pela nação brasileira, a nossa pátria amada Brasil, ó Pai. Visita o Brasil neste momento, o nosso presidente Bolsonaro, meu Deus, porque o Brasil pertence ao Senhor, a nação brasileira
brasileira pertence ao Senhor. Por isso, ó Pai, cura, salva, liberta, em nome de Jesus Cristo. E eu profetizo neste momento a cura, o renovo, a libertação, para a honra e para a glória de Jesus Cristo. E você que creu nessa palavra, nessa oração, dá um brado de glória a Deus aí na tua casa, porque o Senhor é fiel, porque Ele é poderoso sobre a nossa vida. Estamos aqui encerrando e eu quero aqui desejar a você uma boa noite. Que o Senhor guarde a tua vida, o teu lar, a tua família, e que o Senhor te conceda grandes vitórias. Tenham todos um final de semana abençoado e fiquem na paz do Senhor. Um beijo no teu coração. Deus abençoe meus irmãos, fica na paz do Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa superabundar sobre a tua vida. Um forte abraço e amanhã tem mais live aí em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, fica na paz. Paz do Senhor. Amanhã às 20 horas eu espero você aqui para estarmos adorando ao Senhor conosco. Um forte abraço, boa noite, a paz do Senhor.